Olá, tudo bem com você? Notícias do Bem de hoje começa mostrando o novo espaço da nossa Junta Missionária de Pinheiros. A área homenageia o presbítero Zé Milton Pinto, um dos pioneiros desse trabalho. O novo espaço da Junta Missionária de Pinheiros homenageia o presbítero José Milton Pinto, que foi um dos seus fundadores. Hoje, já são 15 anos de muito trabalho. Foi um líder aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele não tinha somente um ofício, mas ele era um líder nato. E quando eu vim para cá em 1996, ele era o vice-presidente do conselho. Então foi ele que conduziu todo o processo de eleição. E nós criamos uma amizade, né? E ele trabalhava na época na CESP e foi um grande companheiro na parte de visitação. Ele tinha um desejo muito grande também de evangelização e missões. Foi quando, nessa caminhada aí, ele se aposentou da CESP, tentou voltar para a terra dele, ficou um ano lá, mas ele não se convenceu que era a vontade de Deus. E ele então tomou uma decisão muito importante na vida dele, né? É que ele iria dedicar o tempo dele para a obra de Deus. A JMP nasceu em outubro de 2008 como braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, responsável pelo desenvolvimento das atividades evangelísticas. Abertura de campos, acompanhamento das congregações da igreja, de parcerias feitas com igrejas espalhadas pelo Brasil todo, como por exemplo o projeto 105 Brasil, o envio de missionários para o campo transcultural dentro e fora das fronteiras do nosso país. O projeto Europa é um projeto já muito conhecido, e também para cuidar dos eventos de cunho missionário da igreja. Nós estamos hoje com 105 projetos missionários e com 135 missionários apoiados entre os diretos e também os indiretos através das parcerias nacionais e transculturais. De 2008 para cá, a Junta Missionária de Pinheiros teve um crescimento muito grande. Hoje são centenas de projetos em desenvolvimento. E é aqui, nesta nova sede, que a JMP passou a concentrar departamentos de planejamento, supervisão, documentação e administração. A JMP também sustenta projetos missionários em outros estados do Brasil e em mais de 10 países. O escritório faz parte do complexo da IPP no bairro de Pinheiros, na capital paulista. Bom, aqui é conhecido como Prédio 8, né? Então você chegando na recepção da igreja, eles vão com certeza encaminhar você para o Prédio 8, chamado também de Casa Azul, né? Nós estamos no mezanino, como vocês viram nas imagens aí, todo este andar aqui está reservado para as atividades da Junta Missionária de Pinheiros, receber os missionários, receber os parceiros, reunir sua diretoria, não é? E fazer o acompanhamento. E também, de uma forma muito especial, uma parceria da Igreja de Pinheiros com o Conselho de Ação Social da IPB, que mantém aqui também, nesse espaço, o seu escritório nacional. Eu ocupo também a Secretaria Executiva do Conselho de Ação Social, e aqui nós temos o nosso colaborador, que é o Diogo, que trabalha neste ambiente aqui conosco também. Muito bacana, né? Esse novo espaço missionário, uma homenagem mais do que merecida para o presbítero Zé Milton, conhecido Miltão aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. As pessoas que fazem parte da história, né? As pessoas que se dedicam e que se dedicam com tanto empenho, com tanto amor à obra, merecem reconhecimento, precisam ser homenageadas, sim. Confira agora, então, os outros destaques do programa dessa terça-feira, dia 25 de outubro. Universidades paulistas têm provas de vestibular marcadas para novembro e dezembro. Turismo nacional fatura mais de 17 bilhões em agosto. Programa RISE Global convoca jovens para soluções sustentáveis. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar.
Notícias do Bem está no ar e você está com a gente. E é muito bom você estar com a gente. Seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando a programação da IPP-TV desde as primeiras horas da manhã. Você teve hoje o nosso Vida Devocional ao vivo com o reverendo Sérgio Lima. Você acompanhou? A gente teve o nosso Tudo Mais com a Tainá Félix falando dos 505 anos da Reforma Protestante. Os 505 anos da Reforma Protestante que vão ser completados nesta segunda-feira que vem agora, né? Dia 31. Aliás, no domingo a gente vai ter uma programação de cultos muito especiais aqui, também celebrando os 505 anos da Reforma na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a gente vai ter também um tempo de louvor especial. O reverendo Samuel Nóbrega vai estar ministrando louvor nos cultos da manhã, e no culto das 17, no culto das 19 horas, nós teremos a participação do grupo Vencedores por Cristo, ministrando louvor aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, neste domingo, então, quando nós já estaremos celebrando os 505 anos da Reforma Protestante, que foi assunto do nosso Tudo Mais, né? Por isso que a gente está falando aqui. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando na nossa live a partir de agora, você que está nos acompanhando através das rádios parceiras, está nos ouvindo aí na rádio Rumo ao Sertão de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo mundo. É muito bom poder contar com a sua audiência. Você que está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros. Se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Pinheiros, está na hora de baixar, hein? Entra aí na sua loja Android ou iOS, procura por Rádio Pinheiros, pode baixar, é gratuito. Você vai ter acesso à música cristã de qualidade 24 horas por dia, além de tempos devocionais e, claro, a programação ao vivo da nossa IPP-TV para você também na nossa Rádio Pinheiros. A gente tem muita coisa preparada para o programa de hoje, então vamos começar, né? O calendário dos principais vestibulares se aproxima e os candidatos, é claro, estão intensificando a preparação. Quem não consegue pagar um curso pré-vestibular já está procurando cursinhos gratuitos organizados por diferentes universidades, como a USP, por exemplo. Enquanto isso, as principais universidades paulistas já confirmaram as datas das suas provas. Quem for tentar vaga na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, vai ter a primeira fase do vestibular no dia 6 de novembro, está pertinho, hein? Tem que correr com a preparação. Já a primeira fase da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, está confirmada para dia 15 de novembro. Quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, também tem que se preparar e deve estar correndo, porque o compromisso vai ser nos próximos dias 13 e 20 de novembro, portanto a gente tem aí muito pouco tempo de preparação. Lembrando que as notas do Enem, elas dão acesso ao ensino superior nas universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o conhecido SISU. Além disso, é através das notas do Enem também que os estudantes têm bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares através do programa Universidade para Todos, o ProUni. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Associação dos Amigos de Alto de Pinheiros, a SAAP, estão promovendo a campanha de descarte de lixo eletrônico. A campanha segue, a ação vai até a próxima segunda-feira. Confira então um trechinho da reportagem que você vai ver, aliás, no Notícias do Bem de hoje. Menos de 5% do lixo eletrônico é descartado de forma correta. O descarte irregular pode gerar sérios problemas para o meio ambiente e para a saúde. É por essa razão que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros, a SAAP, promovem até o dia 31 deste mês a campanha de descarte de lixo eletrônico. Os interessados vão poder trazer os objetos durante uma semana. A iniciativa é também educacional e de conscientização. Os coletores vão ficar aqui, no saguão da IPP. Podem ser descartados celulares, tablets, computadores, pilhas, lâmpadas, baterias, entre outros produtos eletroeletrônicos. A destinação correta desses materiais vai ser comandada pela SAAP. O depósito pode ser feito em horários comerciais e também durante os cultos. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é parceira da SAAP e apoia iniciativas que promovem a preservação do meio ambiente e o descarte correto do lixo eletrônico. Muito bacana. Daqui a pouco tem essa reportagem completa para você com todas as informações a respeito de como você pode participar dessa campanha, mas já fica aí o recado. Se você mora aqui em São Paulo, se você mora próximo à Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e tem lixo eletrônico na sua casa, traga o lixo para o descarte correto. Daqui a pouco todas as informações para você. O turismo nacional faturou mais de 17 bilhões em agosto desse ano. É a maior movimentação do setor para o mês desde 2015. O repórter Matheus Santos está com a gente, claro, aqui no nosso Notícias do Bem desta terça-feira. Vai trazer todas as informações agora. Oi, Matheus.
Exato, olá para você e também para todos e todas que assistem ao Notícias do Bem desta terça-feira. Pois é, no acumulado dos últimos 12 meses, houve um aumento de 32,9%, de acordo com o levantamento mensal do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre os segmentos, o destaque foi o transporte aéreo, com um crescimento anual de 72,8%. Na comparação com o mesmo período de 2019, anterior à pandemia de Covid-19, o setor cresceu 19,9%. De acordo com a FEComércio SP, a retomada das demandas pelas famílias por viagens e a inflação no setor foram fatores que impulsionaram o crescimento em 30,6% em agosto. No acumulado do ano, o crescimento ocorreu porque tanto as famílias quanto as empresas têm retomado o planejamento de viagens e movimentado toda a cadeia de forma a aquecer os segmentos de lazer e corporativo. Segundo os dados, mesmo com o aumento de 50% das passagens aéreas em um ano, as vendas continuam subindo, com o número de passageiros transportados em agosto, chegando a 7,29 milhões de pessoas. O número é 30% maior que o registrado no 8º mês de 2021 e se aproxima dos 7,9 milhões contabilizados no mesmo período de 2019. Então, dados positivos aí para o nosso turismo, quanto mais pessoas aí, mais pessoas viajando, e claro, a gente fica sempre de olho acompanhando todos os detalhes. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações. E olha só, as doenças de pele têm muitas variações de sintomas e gravidades e, claro, atingem pessoas de todas as idades. Podem ser temporárias ou permanentes, indolores ou não. Enfim, como maior órgão do corpo, a pele é uma fonte comum de problemas, né? Pode ser uma mancha diferente, uma queda de cabelo ou até mesmo uma espinha que demora muito para desaparecer, ou até problemas mais graves, como câncer de pele, por exemplo. Mas quem vai falar no Notícias do Bem a respeito desse assunto daqui a pouquinho é a fisioterapeuta dermatofuncional Tereza Raquel Guimarães. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem ou faça seu comentário pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Esse espaço é todo seu. Fique à vontade, tá certo? Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre doença de pele. Mas agora a gente vai falar sobre um outro problema. Nunca se falou tanto a respeito de saúde mental como nos últimos tempos. Aliás, nós tivemos, inclusive, aqui pela nossa editora Ezion, né, o lançamento do nosso livro Saúde Mental e Espiritualidade. Tivemos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da nossa IPPTV, a nossa conferência de saúde mental e fé. Enfim, tivemos muitas coisas acontecendo relacionadas ao Setembro Amarelo, inclusive, né? Então, com a pandemia de Covid, enquanto as atenções de alguns se voltaram para os impactos na economia, que foram graves, e todo mundo sabe disso, a gente está assistindo agora, né, o reaquecimento da economia, estamos vendo agora a economia voltando ao normal, outras pessoas passaram a se preocupar com o aumento de casos de ansiedade e outros transtornos que também cresceram. E agora, claro, é hora de vencer tudo isso, né? Para explicar tudo isso para a gente, o Notícias do Bem vai receber daqui a pouquinho a psicóloga Yara Gissen. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Yara, ela vai explicar tudo para a gente a respeito desse tema, tá certo? Vamos falar a respeito da saúde mental, vamos falar a respeito dessas crises de ansiedade que muitas pessoas estão tendo, mas é daqui a pouquinho, porque agora você vai conhecer os materiais infantis oferecidos no catálogo da nossa editora Ezion. As crianças também têm espaço garantido na Ezion. São muitos materiais infantis, entre bíblias, devocionais, quadrinhos, livros de atividades e histórias para todas as idades. Investir na vida espiritual do seu filho precisa ser prioridade. E através dos materiais infantis da Ezion, você vai ensinar os pequeninos a respeito do amor de Deus e os valores cristãos desde cedo. Adquira o material infantil selecionado pela editora Ezion. Acesse o site editoraezion.com.br, faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Bacana, www.editorezion.com.br, esse é o endereço eletrônico. Entre no site da nossa livraria e Editora Ezion, para que você tenha acesso não só ao material infantil,
mais ao nosso material de papelaria. A gente tem muita coisa boa reservada para você aqui na nossa livraria e editora Ezion, tá certo? Lembrando que quando você compra na Ezion, você está participando diretamente da obra missionária. Quando você compra na Ezion, você está colaborando com todos os projetos desenvolvidos pela nossa JMP. Afinal de contas, todo o lucro, né, da nossa editora Ezion vai para os projetos da Junta Missionária de Pinheiros. Tudo certo com a nossa entrevistada? A gente pode falar aí a respeito de como melhorar o nosso nível de ansiedade pós-pandemia? Tá tudo bem? Não, ainda não, né? Vamos estabelecer a conexão, então, com a nossa entrevistada para a gente tratar desse assunto. Enquanto isso, a gente vai conferir como fica a previsão do tempo para todo o Brasil para amanhã. Vamos lá. O tempo fica firme em grande parte da região sudeste nesta quarta-feira. As instabilidades perdem força, mas pode ter chuva isolada em alguns momentos. Em São Paulo vai ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 15 e máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, capital, vai ter sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade, mínima de 18 e máxima de 30 graus. E em Lages, Santa Catarina, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove, mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Jataí, Goiás, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Já na região norte, Boa Vista, em Roraima, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E em Iguatu, no Ceará, vai ter sol com céu aberto, por lá não chove, mínima de 25 e máxima de 36 graus. Olha só, a Raquel deixou a previsão do tempo gravada pra gente hoje. Tá tudo bem com a Raquel, tá bom? Ela tá se recuperando aí de um probleminha de saúde, mas é coisa simples, tá bom? Mas, de qualquer maneira, a Raquel vai estar com a gente aqui também, né, dando as informações da previsão do tempo. Ela só não vai poder participar conosco aqui presencialmente hoje e amanhã, tá bom? Depois de amanhã ela tá de volta aqui, se Deus quiser, já recuperada. Agora é hora da nossa coluna Pelos Campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. E hoje a gente embarca na jornada missionária para Luiz Eduardo Magalhães, lá no interior da Bahia. Confira. A jornada missionária está percorrendo os estados de Minas Gerais, Bahia, Piauí e Ceará. E desta vez visita a congregação presbiteriana no Jardim das Acácias, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que é o campo missionário da Junta Missionária Nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, em parceria com a primeira igreja de Luiz Eduardo. O reverendo Wilson Rodrigues e sua esposa Nina são os plantadores. O trabalho é novo e muito promissor. A Junta Missionária Nacional comprou um belíssimo terreno e a Junta de Pinheiros fará a doação da estrutura do Templo Galpão. Uma parceria abençoadora, juntos pela expansão missionária no Brasil. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui agora em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, aqui com o pastor Wilson Rodrigues, plantador de igreja, principalmente aqui na região que ele é apaixonado. Deus usou para plantar com a Junta de Missões Nacionais a primeira igreja, ele plantou a segunda também e agora a terceira, depois de passar por Roda Velha. Isso. Estamos visitando aqui o terreno. Qual a medida do terreno, pastor? Este terreno ele mede 15 metros de frente por 40 de fundo, fazendo um total de 600 metros quadrados. Está comprado, quitado, já escriturado e registrado também no cartório de registro de imóveis, né? E estamos agora colocando essa placa para identificar o terreno e a previsão. Estamos também fazendo o projeto arquitetônico e a previsão é brevemente nós iniciarmos uma construção de um templo, o templo da terceira igreja presbiteriana aqui no bairro Jardim das Acácias, em Luiz Eduardo Magalhães. Bênção de Deus, irmãos. A Junta Missionária de Pinheiros, com a graça de Deus, vai fazer a doação da estrutura com a cobertura, através de uma parceria especial. Esse terreno foi adquirido pela Junta de Missões Nacionais, que é responsável por esse campo, que também é uma parceria com a primeira igreja presbiteriana aqui de Luiz Eduardo. Isso. Ok? Estejam orando por esse desafio. Estejam contribuindo também, tá bom? Entre em contato com a Junta de Missões Nacionais, em contato com o pastor Wilson, faça sua oferta para que essa obra comece o mais cedo possível. Sim. Forte abraço. Deus. Olha aí,
gente boa, gente da IPP-TV, direto de Luiz Eduardo, aqui ó, o casal, pastor Wilson e irmã Nina, plantadores da igreja aqui, a terceira igreja em Luiz Eduardo. Que Deus abençoe aí a todos. Amém. Tchau, tchau. Já tem culto aqui, hein? Amém. Tchau, um abraço. Bacana. E agora a gente tem um recado especial para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. Olha, são acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço, é claro. Na Finger o seu projeto é personalizado de verdade. Tem tecnologia exclusiva, tem precisão alemã, tem customização única, tudo muito especial, tudo para você. Confira. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Então entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite agora o seu orçamento. Acesse o site, está aqui para você disponível, www.fingermorumbi.com.br. Tem Instagram também, @fingermorumbi, para que você possa conhecer mais os espaços, para que você possa conhecer todas as possibilidades aí para sua casa. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp também, o número está disponível para você, é 11 99018 7891, São Paulo, 11 99018 7891, Finger Morumbi, você já sabe, é a sua melhor opção em móveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta, mostrando para você que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros, a SAAP, seguem com a campanha de descarte de lixo eletrônico. E ainda, as doenças de pele têm muitas variações de sintomas e gravidades e atingem pessoas de todas as idades. Podem ser temporárias ou permanentes, indolores ou não, pode ser uma mancha diferente, queda de cabelo, uma espinha que demora muito tempo para desaparecer e até coisas, claro, mais graves, câncer de pele, por exemplo. Mas quem vai estar no Notícias do Bem com a gente para falar sobre esse assunto é a fisioterapeuta dermatofuncional Tereza Raquel. Você pode interagir conosco, deixe a sua mensagem, faça seu comentário pelo chat do canal. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é rápido. Daqui a pouco a gente vai estar de volta com muito mais informações para você. Até já! Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Você sabia que menos de 5% do lixo eletrônico é descartado da maneira correta? E que esse descarte irregular pode gerar sérios problemas para o meio ambiente e para a nossa saúde?
Pois é, pensando nisso, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros, a SAAP, promovem até o próximo dia 31 uma campanha de descarte de lixo eletrônico. Traga celulares, tablets, computadores, lâmpadas, pilhas, baterias e outros produtos eletrônicos que você precisa jogar fora e não sabe como. Nós vamos dar a destinação correta para esse lixo. A recepção dos materiais vai ser aqui na IPP, todos os dias entre 8 da manhã e 5 da tarde. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPP-TV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e Libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPP-TV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Que a IPP-TV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPP-TV, levando o Evangelho a todos os povos. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem e que bom que você continua com a gente. Estamos ao vivo aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabe, nosso encontro sempre a partir das 11h45 da manhã, ao vivo, e a gente tem horário alternativo às 18h45, para que você fique muito bem informado. Afinal de contas, aqui a gente fala de tudo, né? Aqui a gente fala de economia, falamos de agronegócio, falamos de saúde, falamos de ciência e tecnologia, mas só coisa boa. E claro, as notícias da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e todas as informações da Junta Missionária de Pinheiros, dos campos da Junta Missionária de Pinheiros, tudo isso para você nesse programa muito especial que a gente faz com muito carinho, o nosso Notícias do Bem. E a gente segue então, né, o Desafio RISE Global 2023, programa que concede benefícios vitalícios para jovens de todas as partes do mundo que desenvolvem soluções sustentáveis globais, está com inscrições abertas. É preciso ter entre 15 e 17 anos para participar. Atenção para a idade. A iniciativa oferece bolsas de estudo, serviços de carreira e oportunidades de financiamento estudantil. Mais de 150 mil pessoas em mais de 170 países já participaram do desafio. Ao todo, 200 jovens de 69 países já foram selecionados. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora é hora de apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, não é verdade? E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você precisa remodelar o lugar onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, não importa. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente. Uma loja pertinho da sua casa, todo o Brasil tem Qualivinil, ou então aqui no site, www.qualivinil.com.br. Você já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E a gente segue aqui com o nosso Notícias do Bem, e hoje é dia da gente rever mais uma sala de entrevistas gravada durante o Congresso Brasileiro da Sociedade do Design Inteligente, lá no Rio de Janeiro. Vamos conferir. Nossa sala de entrevista agora recebendo a doutora Mariana Sá, ela que é bióloga, uma das palestrantes aqui do 3º Congresso Brasileiro de Design Inteligente. E ela falou sobre um assunto
que desperta muita curiosidade, mas que também traz muita polêmica. Não é verdade, doutora? É, porque é controverso, né? Primeiro eu queria agradecer a vocês que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite da entrevista. O meu assunto, né, que foi falado aqui, foi sobre a explosão cambriana. Então, esse é um assunto controverso porque ele pega justamente um dos postulados mais, vamos dizer assim, a base do postulado do que Darwin propõe, que é a graduação, as espécies irem alterando através do tempo. Então, existe um período dentro dessa escala evolutiva que as espécies simplesmente surgem todas ao mesmo tempo. Os animais surgem todos ao mesmo tempo. E ninguém fala isso no livro. Se você abrir seu livro de ciências, não vai ter lá explosão cambriana, às vezes bota só um parágrafo. Porque era uma pedra no sapato do Darwin isso. Então ninguém consegue explicar como é que surgem vários animais ao mesmo tempo sem aquela longa, sucessiva e gradual mudança ao longo do tempo. Tá, quando a gente pensa nessa explosão cambriana, só para a gente entender melhor, esse período cambriano é um período seria um período pré-histórico. Ele é antes dos dinossauros, por exemplo. Então seria um período, vamos dizer assim, que dentro de uma escala evolutiva você tinha bactéria, ou organismos até como esponjas que não... Amebas? Estruturas unicelulares, alguns organismos organizados como esponjas que são células independentes, não formam tecidos ainda, mas elas podem formar organismos razoavelmente grandes, mas não enormes, como algas, por exemplo, que pode chegar a metros, né? Mas não tinha plano corporal, não tinha simetria, não tinha, por exemplo... exoesqueleto, né, carapaça, vamos dizer assim, não teria, por exemplo, coluna, não teria sistema nervoso, e de repente surge isso, surge a visão, não surge o olho composto como a gente conhece ele hoje, mas surge o primeiro indivíduo que consegue perceber luz e escuro, porque uma planta, por exemplo, ela percebe por conta da entrada de luz, mas ela não tem uma visão. Então a visão surge no Cambriano. Como é que surge o primeiro olho? Ninguém explica. Então surgiu simplesmente boom, ele chamou o Big Bang da vida dos animais. Surgem todos os animais assim. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. De onde é que veio a informação? Porque hoje, para você formar um plano corporal de um animal, o que é que a gente precisa? Dos genes, concorda? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, o que é que acontece com ela? Ela não tem um gene que produz a enzima lactase, que quando ela come, por exemplo, o queijo, que vai quebrar o queijo para ela. Então ela precisa ir na farmácia comprar uma enzima, aquilo que ela compra, uma enzima, toma e tudo certo. Então, para você formar um indivíduo, a gente tem um gene para o olho, a gente tem um gene para formar o cabelo, a cor da gente, tudo é gene. Então, de onde é que veio a informação de sair de uma bactéria para formar um sistema nervoso? Onde é que saiu a informação para você formar carapaça? De onde saiu a informação para os animais todos terem? Porque não era um que tinha, são vários. E surgiram todos? Todos ao mesmo tempo. Esse seria um dos mitos do evolucionismo, a gente pode dizer uma pedra no sapato do evolucionismo, que é explicada exatamente pelo design inteligente? Justamente, porque a gente teve também a mesa redonda, né, do mitos e verdades sobre a evolução, e é justamente isso, é um paradigma, isso é um fato, não tem o que se discutir, existe um paradigma sobre o que é aceitável e o que não é. O problema é que dentro dessa perspectiva a gente encontra artigos científicos que vão tentar responder isso que a gente está falando e na conclusão eles dizem, olha, não chegamos numa conclusão nenhuma e ninguém aceita algo que não seja dentro daquela visão. Então para mim isso é dogma. Entende? Então, dentro dessa perspectiva, o design entra. Então, a gente, se é um dogma, vamos construir uma teoria em que a gente possa discutir isso de uma forma acadêmica. Isso que a gente está falando não é uma questão de opinião. O que eu estou dizendo não é sobre o que eu acho, sobre o que eu penso. Eu posso até falar sobre isso, como falei na minha palestra. Mas... É mais que isso. É mais que isso, são fatos. A gente tem fóssil. A gente tem a prova que aqueles animais surgiram. E agora, eu faço o que com isso? Se eu não tenho nenhuma prova de que isso ocorreu antes do Cambriano, só ocorreu no Cambriano, por que só no Cambriano? O que foi que aconteceu? Que evento evolutivo aconteceu naquele ponto para gerar tudo isso? E isso que eu estou falando é um evento genético. Porque a informação ela tem que vir de algum lugar. Por exemplo, a câmera que nos filma, o nosso microfone, tudo é tecnologia, concorda? É 0 e 1.
Não é 0 e 1, Sim. tipo Matrix? Sim, né? é tudo informação. Tudo informação. E a gente só tem 2 códigos, é um 0 e 1, é binário. Nós somos 4 códigos. Se você botar, porque é ATCG, fora o RNA, que tem uracila. Então são 5 letras. Então a vida inteira é baseada nessas 5 letras. Então é uma infinitude de informação com 5 letras. Se a gente vai para a Lua com os 0. Imagina o que você não faz com 5. E aí, onde é que entra a explicação do design inteligente para esse período? Então, aí A gente mostrou o mito da evolução. E aí, como é que o design inteligente explica essa explosão? Porque existe dentro da filosofia da ciência, aí a gente tem que voltar um pouquinho, 2 visões. Ou ela é naturalista, ou ela é evolutiva. A naturalista evolutiva, ou ela é supranatural, vamos dizer assim, é sobre o natural. É alguém que veio de fora e injetou informação no sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um computador, se eu tenho o meu celular e eu quero que ele vire um iPhone, o que é que eu preciso? Eu tenho um Motorola, eu quero um iPhone. Vamos supor que seja do dia a dia. Eu quero um disquete e vire um CD. Como é que a gente faz? A gente precisa de uma mente, concorda? Sim. Precisa ser alguém que projeta um computador. Mesmo de última geração, ele não precisa de alguém que vá colocar software novo, que coloque placas novas, hardware, né, o software. Precisa de planejamento. Porque códigos, quem é da teoria da informação sabe que códigos aleatórios não geram informação. Quer dizer que se eu pegar um livro, cortar todas as letras, pode cair uma frase? Pode, mas a probabilidade é baixíssima. Então como é que a vida toda é leitura se é aleatório? Não é. É proposital. Existe uma continuidade de propósito. E para ter propósito, a informação precisa de uma mente. É necessário. A gente tem que explicar com coisas que a gente vê hoje. O que é que a gente vê evoluir no sentido de melhora, vamos dizer assim, de diversificação de informação? Pessoas. São pessoas por trás de máquinas. Então, quem é que está por trás da natureza? Tem que ser sobre a natureza. Não pode estar, porque a pessoa não está inserida dentro da informação. A pessoa está fora da informação. É a gente que coloca a informação lá. E essa foi a pergunta-chave da minha palestra. Quem colocou a informação no ecadiano para gerar o cambriano? Quem estava lá? Tem que ser fora do sistema. Qual é a causa que você conhece? Quirino, não é? Quirino. Qual é a causa que você conhece, que é sobre a natureza, que está fora do tempo, que não pertence ao tempo, que não pertence à matéria que poderia ter injetado informação? Essa é a pergunta. E é por isso que o design inteligente não é aceito. Porque a gente não está partindo de causas naturalistas. A gente não está tentando identificar dentro de causas naturais, porque não tem explicação natural para isso. Eu não vou deixar um disquete lá na rua e ele vai virar um CD. Não vai. Sozinho? Por conta de chuva, sol, erosão, não vai. A gente sabe hoje que informação não gera assim. Informação demanda inteligência. Mas de onde? De quem? Por quê? Para onde? Essas são as perguntas mais difíceis de ser respondidas. Mas, de qualquer maneira, a própria natureza e a ciência nos abastecem hoje com mais informações e com mais provas de que realmente é mais fácil a gente acreditar no designer inteligente, uma mente inteligente que criou tudo isso, do que acreditar na evolução pura e simples aleatória, né? Exato. Na minha opinião, sim. O problema é o establishment. Você tem um grupo de pessoas que diz que não pode, que você só pode explicar fenômenos naturais com causas naturais. Então isso pra gente é complicado, entende? Porque como é que eu vou explicar naturalmente algo que não pertence à natureza? Entendi. Aí fica complicado, né? E esse establishment pode ser quebrado de alguma forma? Eu acho... Ou qual a forma para ele ser quebrado? Aí eu acho que é o tempo, é como o professor Eberlin falou. A gente vai ter que ter tempo, a gente possivelmente vão ter várias gerações. Inclusive estão convidados a participar com a gente dessa nova geração. Pois é. De gente que está tentando pensar fora da caixa. Então a gente tem pensado fora da caixa no sentido de vamos fazer diferente, vamos estudar. Quer dizer, vamos sentar e vamos ler o livro de Darwin, vamos debater o livro do Darwin, vamos olhar os postulados, vamos olhar os últimos artigos científicos. Em vez de olhar exatamente qual é a visão naturalista, será que não há outra explicação? Eu costumo dar um exemplo muito simples, Quirino. Imagine que nós estivéssemos aqui dentro e que não tivesse vidro, a gente não visse lá fora. Você acordou, estava sol, você saiu, estava a rua molhada. Qual é a ideia do que aconteceu que você tem?
Choveu. Que choveu. Aí vem outra pessoa e diz assim, mas pode ter passado um carro-pipa, estava molhando a rua. Pode ou não pode? Por mais estranho que pareça, não pode? Pode. Então, a gente estava lá para ver? Não. A única coisa que a gente tem é o fato, que é a rua molhada. Então, hoje a gente tem os fósseis. O que aconteceu para eles aparecerem é a cosmovisão, é a sua visão daquilo ali. E dizer que um cientista está ileso de cosmovisão, isso é o maior erro que tem. Ninguém é isento das suas crenças e valores, não são. Então existe a necessidade hoje, na minha visão, da gente ampliar essa discussão sem o preconceito. De dizer, não, essa visão não pode. Por que não pode? Vamos conversar e me mostre que não pode? Pode não ser o design inteligente? Pode não ser o design inteligente. Mas pode ser. Mas e se for? Qual o problema? Vamos conversar, vamos sentar de forma educada, de forma científica, de forma respeitosa e vamos botar as cartas sobre a mesa e não lhe xingar ou não lhe desmerecer ou desmerecer o seu trabalho por algo que eu não sei ainda se foi. Que é a rua molhada, eu só sei que a rua estava molhada. O que aconteceu para molhar, eu não estava lá. Se foi a chuva, se foi o carro-pipa, a gente não sabe. Né? Exato, é exatamente isso. Bom, a gente podia conversar aqui durante horas, né, com a doutora Mariana, mas ela, enfim, a gente agradece mais uma vez a sua participação com a gente aqui na IPP-TV e agora presencialmente, né, conversamos online, agora prazer em conhecê-la presencialmente, poder bater esse papo com você. Volte sempre na IPP-TV. Combinado, podem chamar, estamos às ordens, viu? Um abraço a todos. Combinado, obrigado. Papo bom, né? E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros, a SAAP, seguem com a campanha de descarte de lixo eletrônico. A ação vai até a próxima segunda-feira. Confira todas as informações na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Menos de 5% do lixo eletrônico é descartado de forma correta. O descarte irregular pode gerar sérios problemas para o meio ambiente e para a saúde. É por essa razão que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros, a SAAP, promovem até o dia 31 deste mês a campanha de descarte de lixo eletrônico. Os interessados vão poder trazer os objetos durante uma semana. Elas querem fazer o descarte correto dos seus eletroeletrônicos, mas não conseguem vir nesse dia específico que a gente costumava fazer, nesse dia único, que é sempre num sábado. Então, nós procuramos alguns parceiros no bairro e resolvemos, então, fazer uma campanha um pouco mais estendida para dar oportunidade de outras pessoas também participarem, além dessas que já vão no nosso dia usual. A iniciativa é também educacional e de conscientização. Com muita alegria, né, e a gente acha que vai ter um resultado muito positivo, por diferentes razões. É claro, primeiro, pelo fluxo de gente que passa, né, então a gente tem certeza que a gente vai ter uma adesão grande. A gente sabe que as pessoas que frequentam a igreja têm essa preocupação com a sua comunidade, com o seu entorno. Então, nós acreditamos que é um público que já está propenso a participar de uma campanha como essa, e nós ficamos muito contentes de ter essa parceria com a igreja, porque para nós da SAAP, não só é importante a gente ter um grande número de pessoas que participe descartando efetivamente os seus eletroeletrônicos de forma correta, né, participando da nossa campanha, mas a gente acredita que ela tem também um lado educacional. Então, quanto mais pessoas passam do lado do nosso coletor e tomam a consciência que o material eletroeletrônico demanda um descarte apropriado, demanda uma reciclagem apropriada, para a gente isso é bem importante, a gente atingir o maior número possível de pessoas com essa campanha que também tem um cunho educacional. Os coletores vão ficar aqui, no saguão da IPP. Podem ser descartados celulares, tablets, computadores, pilhas, lâmpadas, baterias, entre outros produtos eletroeletrônicos. A destinação correta desses materiais vai ser comandada pela SAAP. O depósito pode ser feito em horários comerciais e também durante os cultos. Mateus, pode ser descartado todo e qualquer tipo de material eletrônico e muitas vezes aqueles que a gente nem imagina, né? Então CD, pilha,
controle remoto, computador, monitor, televisores, equipamentos de pequeno porte, né? Então pode trazer e ser descartado aqui nesse coletor. Por que a JMP entrou nessa campanha? Nós entramos, primeiro foi um convite da SAAP, né? Então nós acreditamos nesse projeto e é uma maneira de nós auxiliarmos, né, cuidarmos do nosso meio ambiente. A SAAP apresentou esse projeto, a igreja abraçou e nós nesse ano resolvemos, né, tivemos a oportunidade de ter aqui um coletor para também facilitar para que os membros da igreja, os convidados, tivessem essa oportunidade. Estando aqui, mas fica mais próximo e mais fácil de descartar os equipamentos. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é parceira da SAAP e apoia iniciativas que promovem a preservação do meio ambiente e o descarte correto do lixo eletrônico. Eu acho que a SAAP faz um trabalho muito importante aqui no bairro de Pinheiros, Alto de Pinheiros, né? Que é não somente a preservação do bairro, mas também tem essa influência aí de mobilizar pessoas. Nós somos parceiros, somos sócios da SAAP, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a gente tem apoiado esse trabalho. Esse projeto de construção aqui foi feito pelo Paulo Bastos, que foi o fundador, um dos fundadores da SAAP, né? É um arquiteto famoso, e depois veio a Maria Helena e agora é a Márcia. E essa questão da coleta é uma coleta muito importante, porque é um lixo que não pode ser descartado de uma forma irresponsável, né? É um lixo que, de uma certa forma, pode ser reciclado também, e também eu creio que dá uma renda, né, para a SAAP ou para algum projeto que a SAAP tem. Então a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está apoiando, nós estamos divulgando aqui, vamos colocar aqui os coletadores aqui, né, para o pessoal entregar, e eu espero que essa campanha tenha bastante sucesso e que a SAAP seja beneficiada também com esse projeto. Muito bacana. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender o padrão de Deus e também o padrão dos homens? É claro, né? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor de todo o mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando o site www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Notícias do Bem vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta mostrando para você que as doenças de pele têm muitas variações de sintomas e gravidade e atingem pessoas de todas as idades. Podem ser temporárias, permanentes, indolores ou não, uma mancha diferente, queda de cabelo, uma espinha que demora muito para desaparecer, casos mais graves também, infelizmente, o câncer de pele, enfim. Mas quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho, falar tudo para a gente a respeito desse assunto, é a fisioterapeuta dermatofuncional Tereza Raquel. Você pode interagir com a gente, dá tempo, faça seu comentário, deixe a sua mensagem, mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco o Notícias do Bem está de volta e eu estou esperando você. Até já! Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirella, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E agora uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirella, ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz, e houve luz. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar desse projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV A Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, emisaca.com.br e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha, na igreja vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina, com Jesus eu vou viver.
Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, último bloco do nosso Notícias do Bem desta terça-feira, e hoje é dia da coluna de Ciência e Tecnologia com o cientista e professor Marcos Zeberlin. Ele vai falar para a gente sobre o risco de explosões populacionais no nosso mundo. Confira. Olá pessoal, hoje aqui na sua coluna de Ciência e Tecnologia, nos Notícias do Bem, queria falar sobre um assunto que talvez já lhe preocupou e muito. Porque alguns anos atrás, uma notícia foi espalhada por todos os cantos de que a Terra corria um grande risco de uma explosão populacional totalmente descontrolada. Haveria então, logo, muitos e muitos habitantes no planeta Terra. Muito mais que o planeta Terra poderia sustentar. E a fome então seria generalizada. Doenças se propagariam. Não haveria como acomodar toda essa multidão de gente nesse crescimento descontrolado da população humana. Então morreríamos muitos por fome, por doenças, numa terra superpopulada. Mas será que a ciência tem mostrado que essa preocupação é realmente alarmante? Não. A boa ciência, a ciência do bem, a ciência feita por homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de um grande Deus, foi avaliar os dados. E o que a gente percebeu?
Olha, nos últimos 250 anos, a população mundial aumentou aproximadamente em torno de 6 vezes. Temos, nos últimos 250 anos, 6 vezes mais habitantes nesse planeta do que tínhamos antes. Mas em relação aos alimentos, os alimentos aumentaram mais de 1.700 vezes. Olha só, 6 contra 1.700 vezes. Ou seja, os alimentos aumentaram quase 300 vezes mais do que a população no nosso planeta. Isso se deu por quê? Por causa da boa ciência. Novamente, homens feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. A ciência, criada por Deus para minimizar os males da queda, fez o quê? Criou novas tecnologias, novas técnicas de plantio, fertilizantes, defensivos agrícolas, como um fertilizante sensacional que o professor Breno apresentou no último Ciência e Fé. Você vai assistir e vai verificar lá, com batatas muito mais saudáveis, grandes, bonitas e vários outros alimentos. Então essa ciência fez com que a produção de alimentos no mundo aumentasse muito, e muito, e muito. Mas ainda há fome no nosso planeta? Sim. Mas por quê? Por causa da maldade do homem. Governantes que enriquecem à custa dos seus governados, pessoas que acumulam excesso de riquezas, a má distribuição desses alimentos, a má preservação, desperdício. Então ainda há problemas, mas se toda a quantidade de alimentos do mundo fosse igualmente distribuída entre todos os habitantes desse planeta, todos poderiam se alimentar e com muita, muita sobra. Então esqueça essa preocupação de que morreremos de fome e de doenças por uma explosão descontrolada da população humana. O problema, na realidade, hoje é outro. O que temos verificado é que a população mundial aumenta ainda, sim, mas essa taxa de aumento, de acréscimo, tem diminuído. Os homens hoje homens e mulheres parecem não querem mais obedecer àquela ordem das escrituras: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. E cada vez casais decidem ter uma quantidade menor de filhos, outros decidem não ter filho nenhum. E a taxa de natalidade, o número de bebês por mulher por vida, tem caído. Aí sim, assustadoramente, é alarmante em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, essa taxa tem caído abaixo do mínimo necessário até mesmo para manter a população mundial. Cerca de 2,1 ou 2,2 bebês em média por mulher por vida, para pelo menos manter essa taxa populacional. Em alguns países, esses valores já estão abaixo de 2,2, até se aproximando a 1 ou abaixo de 1. Aí sim a preocupação começa a aparecer, que talvez aquele alarme de que haveria uma superpopulação logo se reverta para uma preocupação em relação à extinção do homem. Logo não haverá mais habitante nesse planeta. Mas a notícia boa, a notícia do bem, é que em alguns países já se nota uma reversão. Estamos voltando às escrituras, estamos voltando em alguns países a nos lembrar da ordem do nosso grande Deus. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. E alguns países, os casais já estão tendo mais filhos, mais que 2, mais que 3, mais que 4.
Então, olha só, a ciência minimizando os males da queda e a Bíblia como grande guia. Deus fez uma terra magnífica, olhou e viu que era muito bom, mandou que crescêssemos e multiplicássemos, e jamais esse crescimento causaria a extinção do ser humano numa explosão populacional descontrolada. Deus planejou todas as coisas. E essa ordem também parece se aplicar hoje para que tenhamos filhos, para que, na realidade, não ocorra uma explosão, mas uma extinção da raça humana. A ciência do bem sendo usada para minimizar os males da queda e a instrução bíblica como nossa única regra de fé e prática e de exercício de boa ciência. Muito bem. E as doenças de pele têm muitas variações de sintomas e gravidade e atingem pessoas de todas as idades. Você sabe, né? Elas podem ser temporárias ou permanentes, indolores ou não. Como o maior órgão do corpo humano, a pele é uma fonte comum de problemas. Pode ser uma mancha diferente, queda de cabelo, uma espinha que demora muito para desaparecer. Claro, tem problemas mais graves também que afetam a nossa pele. O câncer de pele é um dos exemplos. Mas quem está com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem para falar a respeito desse tema é a fisioterapeuta dermatofuncional, Tereza Raquel. Tereza, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias do Bem. Prazer em recebê-la. Imagina, que honra. Então tá bom, vamos lá, vamos começar. Primeiro queria que você falasse para a gente um pouco a respeito de quais são os problemas mais comuns que afetam a nossa pele e quais as causas. A gente sabe que a radiação solar é um problema, enfim, mas quais são as principais causas e quais são os problemas mais comuns que nós temos? Hoje, assim, né, as pessoas, elas não têm o devido cuidado com a pele, né? Então, assim, protetor solar ainda é uma coisa que a gente precisa instituir, implantar muito nas pessoas, porque mesmo quando elas usam, eles não são tão eficientes, né? Então, acaba trazendo pequenas manchas, né, pequenas hipercromias na pele, que vão se alastrando, aumentando e podendo chegar até a um câncer de pele, né? Então, essas lesões, né, inicialmente, hipercromias, né, manchas, né, podendo levar a um excesso de queratinização, uma pele mais grossa, uma pele mais ressecada, que acaba ficando mais suscetível, né, tanto ao envelhecimento mesmo, né, e quanto às questões do envelhecimento, do tempo, do sol, quanto às manchas, né, Entendi. e um possível câncer. E a partir de quando a gente precisa cuidar da pele? Desde que nasce, a gente já tem que ter uma atenção com a pele do bebezinho? Enfim, qual é a regra para isso e como a gente pode cuidar efetivamente da nossa pele? Exatamente. Eu falo isso muito para as minhas alunas, assim, né? Quando eu vou dar um curso da estética básica, assim, eu sempre falo, gente, desde que a gente nasce, a nossa pele já registra tudo que a gente faz. Então, eu tenho aqui um aparelho, uma máquina que chama Dermaview, que é um analisador de pele. A gente coloca a pele da pessoa dentro e aí ela nem acredita o tanto que já o problema vem de dentro para fora, né? De derme para epiderme. Então, uma coçadinha que você dá, uma espinha que você espreme, uma coisinha que você coçou às vezes, né? E aí vai para o sol. E nem é o se expor ao sol, né? Às vezes, assim, só de você ir ali fazer uma caminhada, jogar um futebol, às vezes. Então, isso já é o suficiente para deixar esse registro, né? Então, assim, quando a gente fala do uso do protetor, muitas vezes, né, as pessoas acham que é só quando está fazendo o tratamento. Não, e é desde o dia que realmente o cuidado tem que ser ali, né, no bebê, na criança, né, em qualquer tipo de exposição, porque qualquer machucadinho, qualquer coisinha pode virar uma cicatriz, uma marca na sua pele, né? Então, o cuidado, ele sim é desde a hora que você nasce, praticamente. Quanto mais você tiver, mais bonita vai ficar a sua pele, mais saudável no futuro, né? Com certeza, muito mais do que a beleza, né? Acho que o ponto mais importante é a questão da saúde da pele, né? Agora, assim, a gente fala de protetor solar, eu, pelo menos, ouço falar de protetor solar muito mais intensamente
coisa de 20 anos, mais ou menos, a gente pode dizer assim. Ainda existe resistência para o uso do protetor solar? É desconhecimento? As pessoas não usam? Por que ainda existe essa dificuldade em colocar o uso do protetor solar? É uma questão financeira, de repente? Por que existe essa dificuldade de colocar o uso do protetor solar na nossa rotina, Tereza? Essa mesma máquina que a gente avalia a pele, a gente também consegue testar o protetor solar. Então é muito interessante, porque o protetor solar, para ele ser bacana, para ele ser eficiente, ele precisa ter 4 itens. Então, que as pessoas muitas vezes não sabem, elas se preocupam muito com o FPS, mas elas não se preocupam com o PPD. O PPD é uma sigla em inglês, né, que ela significa proteção contra o raio UVA. O UVA é o raio que, na verdade, causa câncer de pele e envelhecimento precoce, porque ele é mais profundo e ele causa danos irreversíveis, né? Esses danos que a gente falou aqui. Então, o raio UVA, ele é essencial de ter no protetor essa proteção contra o raio UVA, que é o PPD. E hoje no Brasil pouquíssimos têm, ou quando tem, não é exatamente o suficiente para fazer essa diferença, né? Porque teria que ser 1/3 do FPS. O FPS, que as pessoas se preocupam mais, ele só previne contra a vermelhidão, que é o eritema. Então, quando você toma sol, você pode ficar ou 30 vezes mais, ou 50 vezes mais do que você estaria sem protetor, que você não vai ficar vermelho. Então, ele só significa isso. E ele não previne contra mancha nem envelhecimento. E o outro item seria a estabilidade, porque às vezes a gente coloca um protetor cedo, 6 horas da manhã, e ele dura 1h30 só. 7h30 eu teria que aplicar. Então, hoje, quase ninguém reaplica protetor solar. Você passa de manhã, deixa em casa, quando sai para almoçar meio-dia, já está sem protetor. Então, isso é importante. E aí, o quarto item é a toxicidade, porque tem produtos que são tóxicos e que ainda estão presentes em protetores brasileiros. Então, eles ainda causariam câncer de pele também. Tá certo, Tereza. É uma série de coisas que as pessoas não sabem e que é importante, e aquele que a gente compra, as pessoas não são bem orientadas, normalmente. Não, com toda certeza. Tereza, eu vou pedir pra você chegar um pouquinho pra cá, que a gente tá vendo só metade do seu rosto. Ao contrário. Eu tô tentando. Isso. Opa, agora sumiu a imagem. Agora a gente não tá vendo nada, a gente só tá te ouvindo. Tereza tá acertando ali a imagem dela, era só ela chegar um pouquinho pra cá que já dava certo. Tá aí a Tereza, tá me ouvindo? Peraí que agora... Tá sem áudio agora, Tereza. Tá sem vídeo, né? Tereza, tá me ouvindo, pelo menos? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo. Tá sem vídeo, mas a gente vai conversando. Quando seu vídeo voltar, a gente coloca você de volta no vídeo, tá bom? Enquanto isso, a gente vai colocando as imagens aí pra gente não perder o nosso tempo de entrevista. Tereza, você falou bastante a respeito... Voltou! Boa! Tereza, a gente falou bastante a respeito da questão do sol e a questão do uso do protetor solar. Agora, me conta, além do sol, quais são os outros fatores ou quais são as outras questões que influenciam na saúde da nossa pele? Sim, higiene é muito importante, né? A higiene da pele, porque as pessoas também não têm o mesmo cuidado com a pele do que às vezes tem, por exemplo, né? A gente vai ao dentista e ele institui lá que você tem que fazer a limpeza de dente, né? Mesmo você escovando os dentes. Então, a nossa pele, ela está exposta ao sol, ela está exposta à sujeira, à poluição, e é muito importante, né? A higiene também da nossa pele, porque a gente não consegue higienizar tomando banho, a gente só lava, a gente não limpa profundamente, né? E a pele, ela é cheia de poros e aquela sujeira vai entrando nos poros e vai acumulando ali, vai concentrando, né? E acaba trazendo a acne, né? Que é uma questão muito importante hoje que a gente, né, tem aí. É uma bactéria que ela entra, inflama, né? E muitas vezes dá, né, um problema de autoestima, né, nas pessoas, porque aquilo ali só vai aumentando, concentrando, porque a pessoa não teve a orientação da higiene, né? Então, eu acho que a higiene, a limpeza profunda da pele, ela é muito importante, a orientação quanto aos cuidados também, né? E a fotoproteção. Com certeza. E a luz entra como nessa equação? Ou a luz artificial, ela não causa problemas graves? Causa, e o protetor, no caso, ele não só, né, porque as pessoas acham que elas precisam usar o protetor só para se expor ao sol.
né? Quando você usa o protetor solar, você também está prevenindo contra, né, a luz a luz branca que está aqui em cima, o computador, né, o celular, que hoje as pessoas mexem muito, né? Estão ali o tempo todo de frente para o celular. Enfim, o protetor já faz essa, né, claro, adequado, faz essa proteção, né? Então, isso já podemos prevenir dessa forma. Certo, e a gente precisa colocar na nossa listinha, né, procurar um especialista, procurar um dermatologista, enfim, um dermatofuncional, na nossa rotina anual de visitas aos médicos também, né? É importante isso, as pessoas normalmente só vão ao dermatologista quando elas têm um problema já muito grave instalado, às vezes até não dá tempo nem de reverter direito, né? Exatamente. Hoje o que acontece, eu acho que é praticamente isso. Não existe uma prevenção, né? As pessoas elas só vão quando a coisa já está bem ruim, né? Aí a gente já tem ali uma pele mais espessa, né? Queratinizada, uma pele que tem muita acne. Então é todo um trabalho, né? De acúmulo. Então as pessoas elas não têm ali, eu preciso fazer para prevenir, né? Então isso é muito importante, né? Os cuidados até, os ativos, os produtos que vão, os cosmecêuticos, né, que vão ajudar no tratamento e na prevenção. Tá certo. E no caso, a dermatologista ou a dermatofuncional tem frentes de trabalho, vamos dizer assim, diferentes, né? No seu caso, você é dermatofuncional, você trabalha mais com a prevenção, na verdade, né? Eu vou explicar a diferença, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, né? O dermatologista, ele trabalha com as doenças relacionadas à pele, né? Então, por exemplo, o câncer, a gente encaminha para o dermatologista, né? Mas aquela mancha que você tá ali, que você pode prevenir, que ela não é um câncer ainda, né? Aquela mancha que a gente pode tirar com recursos, aparelhos, né? Que são muitos deles vindos da fisioterapia ali, né? Eletro, termofototerapia, que são um eletrocautério, um laser. Esses equipamentos, normalmente, que a gente usa também para prevenção, né? E para a pele ficar bonita, eles são da dermatofuncional, né? Então, é uma especialização que a gente tem e que a gente trabalha também com essa prevenção. Bacana. Tereza, eu queria que você deixasse seus contatos para a gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem tiver dúvidas, eu tenho certeza, hoje as redes sociais, enfim, são fontes importantes, né, de pesquisa, de conhecimento, enfim, né, a gente seguindo as pessoas certas nas redes sociais, a gente consegue ter boas informações, né. Deixa para a gente os seus contatos, quem quiser saber mais a respeito do seu trabalho e, claro, pegar as dicas que você com certeza deixa lá para a gente. Sim, eu tenho um canal, né, que na verdade ele tá indo muito bem aí depois da pandemia, que eu acho que as pessoas tiveram um pouco mais de tempo, né, para pensar aí nesses cuidados, então eu acho que as pessoas deviam aproveitar e usar isso, né, esse autocuidado agora é muito importante para a gente ter. Então eu tenho um canal no YouTube, Revitalize TV, e no Instagram, Revitalize-se, né? Então lá eu também dou cursos, né? E aí lá a gente mostra um pouquinho das tecnologias, do que existe, né? Aí no mercado, eu gosto muito dessa parte de tecnologias. Então o que a gente pode associar tanto na parte cosmética quanto nas tecnologias de aparelho aí para estética e para saúde. Bacana. Bom, o arroba tá aí, né? Revitalize-se. Tudo junto, esse é o Instagram e tem o canal no YouTube Revitalize TV. Bacana, se você quiser conhecer então mais a respeito do trabalho da Tereza, pegar essas dicas todas aí, aprender mais a respeito do cuidado com a pele, que é extremamente importante, né? Você pode fazer a sua inscrição aí nos canais. Tereza, obrigado pela sua participação, bom demais receber você para essa conversa. Volte sempre aqui, viu? A IPP TV sempre à sua disposição. Muito obrigada, foi um prazer muito grande. Tá certo, obrigado mais uma vez então, fisioterapeuta dermatofuncional, Tereza Raquel, participando com a gente aqui ao vivo no finalzinho do nosso Notícias do Bem desta terça-feira. Nosso programa está chegando ao fim, a gente agradece a sua participação, a gente agradece a sua audiência, a gente agradece a possibilidade de estar interagindo com você, de estar com você durante esse finalzinho de manhã, comecinho de tarde, para você que acompanhou a nossa programação ao vivo, e à tarde, né, para quem está acompanhando aqui o nosso horário alternativo. Para você que está no horário alternativo, não saia daqui, a partir de agora vai ter Você é um Missionário ao vivo na nossa IPP TV, tá bom? A gente se vê amanhã, a partir das 11h45 da manhã, e eu estou te esperando aqui para mais boas notícias, claro, a gente vai estar junto, se Deus quiser. Até lá então, tchau!